Olá, sejam todos novamente bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes, mais uma vez. E aí, Márcio, tudo bom? Tudo bem, Carlos? Tudo. Vou explicar aí para o nosso ouvinte que a gente não teve programa semana passada. A gente estava com, além de estar com a agenda apertada, a gente teve um leve problema técnico que foi a minha mosquice de um desses zilhões de temporais de Porto Alegre. Eu achei que não ia chover tanto aquele dia, deixei a janela aberta, apareceu um diabo de uma goteira aqui, coincidentemente do lado do computador, o computador molhou, eu resolvi que não dava para ligar, eu deixei ele mergulhado lá no arroz uns dias. Deu certo a operação, mas a gente não teve o primeiro, não conseguiu gravar na semana passada. De qualquer forma, a gente vai fazer um programa menor hoje, justamente porque a gente ficou mais apertado no tempo, mas a gente não queria deixar de ficar mais uma semana sem fazer o programa. Então a gente vai fazer, ao invés de 2 blocos, um só para falar do segundo Borat aí, que a gente vai discutir qual o nome desse filme aí, porque tem vários nomes. Então sobe a trilha e vamos lá. What is more dangerous, this virus or the Democrats? Democrats. Killing some of the virus. No, you can't see the virus. No, it's still there. If you think you see a virus go like that, This makes the virus sleepy, and then when it's sleeping... Buenas. Lá em 2006, na verdade, saiu Borat, pegou todo mundo de surpresa, o filme do Sacha Baron Cohen sobre um repórter do Cazaquistão. Era uma comédia inovadora, de alguma forma, porque expunha um lado dos Estados Unidos bastante conservador, assim, de uma forma ridícula e engraçada. Ele era um cara que já vinha da televisão, né, mas como esse personagem, o Borat, era pouco conhecido, ele, de certa forma, era pouco conhecido, sim, na comparação com o que ficou depois, né, facilitava muito as pessoas se abrirem de forma real nas entrevistas. Claro que tinha muita coisa ali que era puramente ficção. Passaram-se 14 anos, e aí agora, às vésperas da eleição norte-americana, a gente está gravando o programa na quinta-feira, as eleições são dia 3, né? Então, isso. Quarta-feira que vem, isso? Terça-feira que vem, né? Dia 2 é o feriado, segunda. Às vésperas da eleição, o Prime Video da Amazon lançou. Foi meio uma surpresa, né? Porque o filme, ninguém esperava que fosse sair um novo Borat, e eles anunciaram, logo depois já estava disponível. É um filme que volta a tocar em vários dos mesmos temas, conservadorismo, não tanto xenofobia, mas uma visão preconceituosa de grande parte da sociedade norte-americana. Ele é bastante parecido com o primeiro em várias coisas, obviamente na forma, mas eu não sei se ele funciona tão bem quanto 2006. Mas quero que o Márcio comece aí dizendo o que ele achou. Ele perde o elemento da surpresa, né? Foi uma coisa que funcionou bem no primeiro ali, como ninguém conhecia ele, nem as pessoas que eram entrevistadas e nenhum público, todo mundo era surpreendido por tudo que acontecia, então tu comprava todas as ideias do filme, né? Hoje já é um pouco diferente, como o público conhece, ele brinca com isso no começo do filme, quando ele sai na rua, várias pessoas identificam ele, saem gritando Borat, 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 né? Tudo fica meio duvidoso, assim, a gente não sabe o quanto daquilo ali, pelo menos algumas das cenas, né, o quanto aquilo ali realmente as pessoas caíram na pegadinha, entre aspas, né, o quanto foi fabricado por o bem do filme, né, enfim, daí, e meio que tu mais ou menos espera o que vai acontecer, assim, tu mais ou menos entende qual é a relação da história, assim, né? Mas mesmo assim algumas das piadas funcionam, né, de qualquer forma, porque o momento político lá e do mundo como um todo se presta a isso, assim. Então acho que ele se aproveitou desse momento para poder tocar em alguns pontos importantes, especialmente com a eleição americana chegando, e a questão da pandemia, da quarentena, e vários desses assuntos muito polêmicos, assim, e que se prestam à questão da fake news, e de que as pessoas, as cenas dele quarentenado com aqueles rednecks lá, né, e que eles ficam matando o coronavírus com panelada na parede, assim, aquela coisa meio escrachada, assim, né, mas que toca justamente nessa coisa de que as pessoas, muitas vezes, né, o próprio Trump, né, recomendava as pessoas tomar, sei lá, coisas
que não funcionavam para a eficiência matar o vírus. Assim. A eficiência então, de tu matar... brincadeira. Assim. A eficiência de tu matar o vírus com uma panelada deve ser a mesma de tu matar com ozônio, né? Exatamente, com outras panaceias que tem por aí, né? Embora isso não seja novo, né? Isso sempre se usou, né? Na época da peste, os caras vendiam fórmulas mágicas, né? Que obviamente a gente se esperava que à medida que a civilização avançasse, esse tipo de coisa ficasse para trás, mas não funcionou, né? Como diria o choque de cultura, achou errado, otário. A gente anda em círculos, né? E as pessoas continuam vendendo óleos mágicos por aí. Mas e ele brinca muito bem com isso, e funciona em alguns momentos, mas claro que aquele impacto inicial que a gente teve no primeiro filme, e que foi bem surpreendente, isso se foi, isso não, né? Então, eu acho que tem essa diferença, assim. Eu acho que assim, primeiro, só para não ficar boiando, eu tinha falado da questão do nome do filme, é que em português ele tá como Borat Fita de Cinema Seguinte. Eu achei que isso seria o título do português de Portugal, assim, por isso que eu não levei muito a sério, mas aparentemente é esse mesmo, porque em inglês talvez seja. Eu não sei, mas tá nas chamadas como... Tá nas chamadas... O cara não pode levar muito a sério. Exato. É complicado. Em inglês é filme subsequente, tá? Mas ele vai ficar conhecido como o segundo Borat de qualquer forma, ou Borat 2. Assim, eu acho que ele tenta manter a fórmula e ele faz uma jogada que é boa ou óbvia, boa mas óbvia mas boa, tanto faz a ordem, que é como ele é bastante conhecido, ele não teria entrada... Ele não conseguiria pegar tanta gente como ele pegou da outra vez. A saída é criar a personagem da filha dele, ali no filme, vivida pela Maria Bakalova, que é uma atriz búlgara, né? E acho que ela acaba sendo, de certa forma, a novidade e o destaque desse filme, assim, porque no começo me parece muito forçado. Vou ser sincero, assim, acho que ela começa a funcionar para mim da metade em diante, assim. No começo eu acho muito... Assim, toda a parte ficcional ali, todo o fiapo de roteiro que tem do filme, eu acho muito, muito bobinho, assim, muito um humor que não funciona, que o primeiro não era muito diferente, mas me parecia um pouco mais trabalhado, assim. Não sei o quanto isso foi acelerado para sair antes das eleições. É evidente que esse filme foi feito para ser lançado antes das eleições. E ele me parece, assim, um bom conjunto de sketches, mais do que um filme, assim. Se tu pegar a cena, toda aquela sequência dele com os rednecks, como tu falou, ou depois a cena dele com naquela feirinha republicana lá, que tem até os gestos nazistas e tudo mais. E claro, a cena final, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, do Rudolph Giuliani, cada uma delas isolada, se ele fosse um canal de YouTube, para mim daria na mesma. Eu acho que ele funciona muito mais como bons momentos do que como filme. Eu não acho ele um filme ruim, mas eu achei mais engraçado o primeiro filme. Talvez porque ele funcionasse mais como filme mesmo. Tô repetindo o termo, mas enfim. Esse me parece uma sequência de alguns momentos, que alguns funcionam, outros não. Por exemplo, toda aquela sequência dela no baile de 15 anos, aquilo ali para mim é muito forçado. Eu não consegui achar graça naquela parte ali. A parte dela com as feministas, até um ponto é divertido. Depois também acho que pouco vira um fio, assim, quando vai quase pro escatológico, eu não sei, aí é uma posição pessoal, assim, eu não vejo muita graça, assim, é que nem piada de cocô, assim, pra mim, piada de pum e cocô não funciona mais, tipo, já tenho 15 anos, sabe? A gente tem que ter alguma maturidade, assim, tipo, a gente não pode ter alguns cargos e chamar o outro cara de nhonho, por exemplo, né? Tu tem que ter maturidade. Mas, enfim, então, assim, acho que ele, se ele fosse um canal de YouTube com algumas sketches, com alguns momentos ali de 10, 15 minutos, funcionaria tanto quanto, assim. Mas, claro, ele não teria o impacto de ser lançado como filme, principalmente às vésperas da eleição. E aí a gente vai cair na última cena. Mas não sei, queria que tu falasse um pouco também sobre essa questão da Bakalova. Eu não sei muito como é que foi a questão da timeline das gravações ali, e ele mesmo, ele liberou há pouco tempo uma
uma cena deletada dessa parte da feira ali, em que ele é perseguido por alguns dos integrantes ali dessa manifestação, que o pessoal meio que identifica ele tem que se esconder numa Kombi, e ali dizendo o quanto foi difícil fazer as filmagens dessa produção aí, e eu imagino que deve ter sido não só por causa do momento bem polarizado lá nos Estados Unidos, mas também por causa da pandemia. Então eu não sei o quanto ele teve de possibilidade de ver o que funcionava e o que não funcionava, entendeu? Porque talvez ele grave várias sketches e depois edite o que funcionou e o que não funcionou, entendeu? Começaram a sair, inclusive, algumas deletadas, né? E talvez aí, não, por causa da pandemia, ele não tenha tido tantas opções para conseguir gravar várias alternativas, assim. Não sei, isso é uma conjectura, assim. E talvez por isso ele tenha utilizado algumas opções que talvez não tenham funcionado tão bem, assim. Mas eu concordo contigo, eu acho que o filme é uma série de sketches com um fio condutor, que é um fio condutor meio bobinho, assim, porque afinal é uma comédia de um personagem bem caricato, e o filme ele é todo caricato, a ideia do filme é ser caricato, assim, né? E o primeiro Borat também tinha momentos bem escatológicos, assim, tinha uma parte que ele ficava na frente de um manequim, assim, excitado, vendo o manequim. Então tipo assim, tem a ideia do filme do ele é coerente com o primeiro. A ideia do Borat é essa, assim, né? Claro que tem momentos que ele descamba para uma crítica política mais forte, assim, mas tem momentos que ele é escatológico mesmo, porque esse é a ideia do humor, não só desse personagem do Sacha Cohen, como de alguns outros ali, como o Bruno, como o Ali G, também tem alguns, que é o rapper aquele, né? Também tem alguns momentos assim. E eu acho que sim, ficaram algumas piadas meio fracas nesse filme, mas eu acho que é muito porque ele não teve muito tempo para fazer o filme, assim. E eu acho que ele tinha a obrigação de lançar o filme antes das eleições, acho que nem tanto para pressionar ou apontar problemas na administração do Donald Trump, mas sim porque se ele lança o filme depois das eleições e o Trump perde, o filme perde o sentido, assim. Sim. Um filme que na administração do Joe Biden não tem muita valia, não para fazer uma pressão, para fazer uma campanha, mas sim porque o momento passou, daí os Estados Unidos já está em outro momento, mesmo que algumas dessas situações elas não vão deixar de existir, mas assim, o momento político é outro daí, né? E daí mesmo tudo isso perde o sentido. Sim, porque estava fazendo as contas aqui, a gente é de humanas, né? Não, 2006 ainda não era o Obama, né? A primeira eleição do Obama é 2008, né? Fecha com o que tu falasse, ainda era a era Bush, né? Era o final da era Bush ali. Ele se vale muito, sim. O personagem, na verdade... Até que ele brinca no começo, né? Que depois do filme, os Estados Unidos entram numa era de trevas, alguma assim, daí tu pensa que ele vai falar do Trump e ele mostra a foto do Obama ali. Assim. Exato. Ele brinca... O personagem, o Borat, ele é um... Vou fazer uma analogia tosca aqui. Ele é um imenso Dedé. O Dedé sempre fazia a escada pro Didi brilhar. O personagem ali, ele levanta a bola para que o entrevistado se exponha ao ridículo. Então, assim, claro que o entrevistado ali leva ele a sério, o que por si só já expõe o entrevistado, né? O cara não perceber que aquele cara é uma sátira. Ao mesmo tempo, ele sabia onde ele estava tirando sarro, mas ele sabia do risco que ele estava correndo. Aquela cena da feirinha lá, ele tá fantasiado como um cara rural, por assim dizer, né? Um caipira, e parece uma fantasia com enchimento, né? Ele estava com colete à prova de bala ali. Ou seja, ele sabia que ele estava se metendo também num terreno complicado. E tu via ali vários caras não é com uma arma assim, não é com uma pistolinha. O cara tá lá com rifle, porque essas milícias conservadoras de extrema-direita dos Estados Unidos é isso aí. Os caras, há pouco tempo, foi descoberto um plano desse pessoal para sequestrar a governadora. O lance de supremacia branca lá é complicado mesmo, assim. Só que ele simplesmente levanta a bola e diz assim, tá aqui, se queimem. E os caras vão lá e cortam todas e se queimam em todas, né? É impressionante. Mas aí vamos, porque eu acho que esse filme ele vai ser lembrado muito mais pela última cena, né? Que é a cena do Giuliani. Que a gente volta para aquele começo que a gente estava falando ali. O Giuliani, eu não sei se
conhece, mas a chance do Giuliani reconhecer ele era muito maior. Então foi uma sacada boa a cena ter como protagonista, co-protagonista, além do Giuliani, a filha dele no filme. Que já é uma maneira de tu não ser reconhecido ali no momento, por mais que ele esteja ali como cara técnico, como cara do som ali. Então, assim, só para situar assim também o pessoal que não é muito ligado em política internacional, o Rudolph Giuliani, ele foi o ex-prefeito de Nova York, ele é advogado e um dos maiores parceiros do Trump aí nesses últimos anos. Então, assim, ele é um cara grande na política americana. Não, e só voltando um pouco, né, Carlos, teve um documentário que eu até dei uma dica uns tempos atrás, assim, que é Nova York contra a Máfia. O Giuliani, antes de ser prefeito, foi o procurador de Nova York que comandou essa operação que praticamente desmantelou as 5 famílias da máfia que comandavam Nova York nos anos 70 e início dos anos 80, aquela Nova York decadente que a gente via nos filmes do Scorsese. Ele foi o procurador-geral ali que montou a operação, que conseguiu desmantelar todo esse, não era um cartel, né? Mas toda essa confederação mafiosa que tinha ali dentro. Ele era o cara do... dali ele se alçou a carreira política, né? Ele era o cara também do Tolerância Zero, não era? Ele era o cara da Tolerância Zero, que depois, com essa política, foi eleito prefeito de Nova York e chegou a ser presidenciável até em muitos momentos durante os anos 90. Diminuiu, de fato, os números de criminalidade em Nova York. Ele foi um cara que surfou muito nessa onda, assim. E, ultimamente, ele é um cara grande no governo. Assim. Não vou fazer nenhuma comparação com o governo daqui para se fazer tentar entender, mas, assim... fique claro, ele é um cara grande e muito relevante no cenário político atual dos Estados Unidos. O que é a última cena, para quem não viu ainda? É basicamente uma entrevista. A filha dele já como uma repórter, porque assim, a trama do filme é que ela vai ser... O Borat vai dar de presente a filha pro Mike Pence, mas aí não dá certo, que é o vice do Obama, do Trump, não dá certo e ele diz, então eu vou dar ela como presente pro Giuliani. E aí ela vai em cima disso, assim. Ela vai lá fazer a entrevista é feita num quarto de hotel, estão só os dois e o técnico, na verdade, mas o técnico tá meio de fora ali, então fica basicamente, os seguranças e a equipe do Giuliani ficam fora, o que por si só já é algo estranho, né, da gente pensar. Então tá só a repórter e o Giuliani ali num quarto de hotel. Que a gente não sabe que tipo de combinação teve antes das exatamente. Começarem a gravar, né? Ela é... No filme ela é tida como uma entrevistadora de 15 anos. Na verdade, ela é de 96... Então, vamos ver, ela tem 24. Mas, de qualquer forma, no filme, ela é tratada como uma mulher de 15 anos. Uma menina de 15 anos, né? O que acontece? Ela é uma mulher bonita ali. O Giuliani, ela começa a botar a mão na perna do Giuliani, começa a dizer que é o sonho dela tá ali com ele e tal. Ela tá, obviamente, flertando com ele, para ver até onde vai. Vai até bem longe. Não sei o quanto a gente fala aqui, mas acho que, enfim... É spoiler, mas de qualquer forma não tem como a gente falar desse caso sem entrar no spoiler, então fica aqui o aviso. A cena acaba com ela convidando o Giuliani para tomar uma bebida no quarto, assim. E aí o Giuliani vai. E o Giuliani já começa ali, se deita na cama, abre a calça, bota a mão para dentro da calça e aí o Borat invade ali, dizendo, não, minha filha não precisa ser mais doada e tal. Teve uma repercussão enorme, claro, nos Estados Unidos, porque, afinal de contas, é o Giuliani com uma menor de idade num quarto de hotel, e ele alega que ele não estava fazendo nada demais, que ele só estava, como ela tirou o microfone, ele só estava ajeitando a camisa para dentro da calça. Porra. É a pior desculpa de todos os tempos, porque se tu vê a cena... Ele estaria tirando o microfone, né? Ele estaria tirando o microfone no quarto, deitado na cama com uma menina de 15 anos. Não funciona eu acho muito essa justificativa. Que a questão de 15 anos, eu não sei se ela se apresentou não como 15 anos no filme, né? Então, como ela tem mais idade, eu acho que nem de qualquer forma, uma repórter que tu acabou de entrevistar, que acabou de ser entrevistada, tu estava indo pra cama com a repórter ali. Tem essa questão moral aí. Então, assim,
é a cena que mais está causando nos Estados Unidos, e porque, claro, lá a repercussão política é muito grande. Acho que é o tipo de cena para acabar com a reputação do Giuliani e acabar com a carreira dele para sempre. Agora, se vocês me perguntarem se isso vai acabar com a reputação, acho que não, porque hoje em dia vai ter uma galera que vai negar e pronto. Eu não vi nada disso, tá na tua frente, mas tu vai dizer que não tá vendo. Mas assim, acho que o filme é feito para chegar nessa cena. Acho que o filme não seria o filme sem essa cena. Não, foi o grande finale que ele conseguiu, né? Que ele tentou, provavelmente, lá com o Mike Pence, não conseguiu, não funcionou, porque não deixaram ele chegar perto ali, talvez não tenha tido o impacto que ele queria naquela cena ali, e depois ele conseguiu essa entrevista com o Giuliani, daí foi a cena que ele conseguiu armar ali, né? E conseguiu para te ver a quantidade de... Acho que alguém comentou no Twitter, eu não me lembro quem, acho que foi o Álvaro Pereira Júnior, ou não foi, não sei, alguém comentou no Twitter que a quantidade de câmeras que tinha ali naquela cena ali para ver o tamanho da produção do negócio, então eles estavam realmente preparados para para pegar o Giuliani de jeito, né? Para seguir lá. Para seguir lá, né? E assim, o Giuliani fez uma série de postagens no Twitter ali dizendo que não foi, que dando essa justificativa aí de que estava tirando o microfone, que não tem nada ali que comprove que ele teria feito aquilo e que ele desafiava o Sacha Cohen a provar que ele teria feito qualquer coisa desabonadora, enfim. Mas o fato é que a cena é bem complicada para ele, mas de qualquer forma, né, o Trump disse coisas bastante pesadas, né, que vieram à tona durante a campanha, ele foi eleito. Tem outras coisas que o Giuliani fala na entrevista ali, né, no negócio da China, que desenvolveu o coronavírus e divulgou para o mundo. Então, assim, nós vemos uma época de pós-verdades, né, então acho que a cena é constrangedora, mas não sei do que vai sair daquilo ali, e o Giuliani já foi acusado também naquela época da questão da Ucrânia lá, em que tinha um processo de impeachment do Trump, de também se envolver com a máfia ucraniana, e também dali não saiu nada, então, tá valendo tudo ultimamente. Resta rir. Resta rir, cada um pega com as suas calças na mão, cada um com suas cuecas cheias de dinheiro e vou bola pra frente, e daqui a pouco tem uma próxima e a gente ri de novo e tudo segue. Exatamente. Buenas, então tá, a gente vai encerrando esse bloco por aqui e o programa, mas não sem antes falar das dicas da semana. Vamos lá, diz aí, Márcio, qual a sua dica? Então, pensei muito numa dica. Acho que vai ser uma dica, um filme que não chega a ser bem terror, já que a gente está meio que numa semana de Dia das Bruxas aí, né? É Nocturne, um filme que tem na Amazon, com a Sydney Sweeney, que é uma atriz que faz aquela série da HBO, a Euforia, e é uma história em que ela é uma pianista clássica, que tem uma irmã gêmea, que também é pianista clássica e que tem muito mais talento do que ela, e as duas frequentam uma escola para músicos, e ela como a irmã tem muito mais sucesso, é convocada para uma escola de música de muito mais prestígio e tal, e ela sempre olha a irmã com muito mais admiração, etc., e se sente frustrada por isso, até que ela encontra um caderno, as anotações de uma outra aluna que morreu pouco antes, um ano antes, e daí nesse caderno ela começa a ter visões, etc., e começa a desenvolver habilidades que ela não tinha antes, e daí o filme flerta um pouco com a doença mental dela e com um tipo de possessão, assim, que ela estaria tendo desse caderno, assim. Então é um filme interessante, assim, o desempenho da atriz está bem legal, assim. Ela é uma das seguidoras do Charles Manson no filme do Tarantino lá. E tem aqueles finais dúbios que a gente gosta, então, eu não vou falar muito mais também para não dar spoiler, mas é um filme legalzinho, vale. Não é um filme de terror violento, então as pessoas podem assistir sem grandes traumas, assim. E é curtinho, 1h30, vai ver rapidinho, não precisa ficar 3 horas na frente da televisão também, vale a pena. Sim. Vou dar 2 dicas rápidas aqui, então, também, para a gente não se alongar. A primeira é um filme que estreou há poucos dias também na Netflix, também com Sacha Baron Cohen,
que é o Set de Chicago. É uma daquelas apostas da Netflix para o Oscar. É bem provável que consiga algumas indicações ali. Não sei se direção, o roteiro é quase certo, porque o roteiro e a direção é do Aaron Sorkin. É um cara que é muito conhecido justamente por ser um roteirista renomado. Aí é um cara que sempre os filmes e seriados dele é muito conhecido pelos diálogos, os diálogos muito bem feitos. Ele é o cara por trás de The West Wing, ele é o cara por trás de The Newsroom, ele é o roteirista da rede social, também conhecido como o filme do Facebook, e nesse filme o filme fala sobre... É um filme de júri, tá? Mas é mais que isso, é um filme de júri sobre um caso, o julgamento do Set de Chicago, na verdade, do título, que houve uma manifestação em 1968 nos Estados Unidos durante uma convenção democrata que acabou numa imensa confusão generalizada, e logo depois o governo resolveu politicamente fazer uma jogada e tentar punir os responsáveis, e o filme é em cima disso aí. O filme tem diálogos realmente bastante interessantes, as atuações são boas, principalmente a do Borat aí, do Sacha Baron Cohen, mas também eu gosto muito do juiz vivido pelo Frank Langella, e é complicado porque tu vai se irritando, e quando tu pensa que é um caso real, tu se irrita ainda mais. Então essa é a minha primeira dica. Minha segunda dica é ainda mais rápida, não, porque essa não a primeira foi tudo menos rápida. Mas a segunda eu prometo que é rápida. É música nova do Stevie Wonder, que eu já devia ter falado aqui antes, mas mosquei. Qualquer música do Stevie Wonder valeria a pena, mas essa nova é muito boa mesmo. Chama Can't Put in the Hands of Fate. Foi lançada também há poucos dias, há poucas semanas. Uma música com viés político bastante grande, mas independentemente da letra, que é bacana também. O começo tem uma coisa meio rap, assim, mas fica 1-2 minutos ali, depois parece que a música começa de verdade, assim, entra aquela harmônica do Stevie Wonder, que é demais. Então, a gente encerra esse episódio do C-Pop com o Stevie Wonder, agradecendo a audiência de todo mundo e lembrando a edição do Pedro Bastos. Se o meu computador não molhar de novo, a gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau. Survive, struggle to maintain. So many lies within the campaign, a damn shame. I'm thinking, how will we survive when the freedom that we have is a facade? Yeah.